Olá pessoal, sou Flanker Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a ascensão do conteúdo na plataforma do YouTube. E vamos falar hoje da Revolução Russa, não é? Porque ela tem a ver muito com o marxismo, não é? Primeiro, destacar os três grandes líderes, né, que depois da Revolução Russa assumiu, né? Joseph Stalin, né? Stalin não é o nome verdadeiro dele, Stalin em russo é aço, né? Lenin e Trotsky, tá? É, essa guerra ela já começa já no final do século XIX, tá? De que forma? Embora a família dos czares, né, e do último, Nicolau II tinha a família mais rica do mundo, não é? A Rússia era agrária, né, em sua grande maioria, e 90% da população era analfabeta e passava extrema necessidade, tá? Em 1903 se instala a primeira Liga de Trabalhadores, tá? Na União Soviética, influenciadas pelas ideias de Karl Marx, tá? Karl Marx ele vai em todo momento ele vai estar influenciando a classe trabalhadora para que ela avance, ela modifique, né? Ela consiga direitos, né? Se resume, Karl Marx vai dizer, né, que existe sempre na história da humanidade a luta de classes, é claro, mas existe sempre uma síntese e uma tese, tá? O que é síntese? Síntese é a classe trabalhadora, é o servo, e a tese é quem domina, né? Então, vão sempre estar em conflito, tá? E quando há uma mudança generalizada, né, que você chega, né, você tem a síntese, você tem a tese, e você tem a antítese, né? Que é uma mudança generalizada como ocorreu na Revolução Francesa, tá? Sabedores disso, não é? E Marx havia escrito isso, né? Os partidos, os trabalhadores sabiam que não tinham como contar, por exemplo, com somente uma melhoria de salários, não é? Porque a burguesia traiu os trabalhadores da Revolução Francesa, não é? Deixou eles à míngua, né? Então, esse papo de melhorar salário ou de melhorar as condições de vida não era o objetivo. O objetivo era revolução, era a derrubada do poder estabelecido, tá? Como a burguesia fez, derrubou a aristocracia, né? Ela era a síntese, virou antítese, o proletário virou síntese, né? E fechou a porta para a classe trabalhadora, tá? E da mesma forma, Marx vai pregar que a luta do proletariado é essencial para que se forme, né, uma justiça social. Então, em 1903, já das influências europeias, surge os partidos de trabalhadores na Rússia, e há uma divisão em 1903 entre moncheviques e os moncheviques e os bolcheviques e mencheviques, tá? Mencheviques, eles acreditavam no quê? Eles acreditavam não, numa democracia, num processo mais lento, né? Já os bolcheviques, liderados por Lenin, Trotsky, Stalin, né? Eles acreditavam que não tinha como acontecer isso, porque jamais os aristocratas, os grandes proprietários de terra, a igreja ortodoxa que tinha muito dinheiro, jamais eles iriam abrir mão e jamais permitiriam a ascensão da classe trabalhadora, tá? Então, a coisa na Rússia começa a piorar quando entre 1904 e 1905 a Rússia perde uma guerra, né, até de forma vergonhosa para o Japão, né? E aí vai piorar a situação econômica da Rússia, né? Em 1905, 1,5 milhão de pessoas vão marchar para o Palácio de Nicolau,
né, o imperador czar Nicolau II, né, pedindo melhorias no trabalho. O cara trabalhava 16, 18 horas por dia, ganhava muito pouco, passava necessidades, né, vivia quase como um servo no regime de servidão na Idade Média. E um abaixo assinado com 130 mil assinaturas pedindo melhorias das condições de vida, que não passasse mais fome, né? Inclusive cantando a música em homenagem ao czar. E o que aconteceu? Eles foram massacrados, né? Esse Domingo Sangrento, em 1905, vai ficar marcado como Domingo Sangrento, porque eles vão ser metralhados, vão ser, né, espizinhados, tá? E aí as oposições vão crescer, os comitês de sovietes vão crescer por toda a Rússia, né? Isso vai assustar Nicolau. Nicolau vai prometer eleições com participação da classe trabalhadora, né? Só que quando ele vê uma situação e o exército está um pouco mais livre, ele rompe com todos os acordos, né? Dissolve todos os conselhos sovietes, né? E muitos vão se exilar, dentre eles Lenin, Trotsky, tá? E Lenin volta, né, para a União Soviética lá pelo ano de 1905, aliás, por volta de 1914, tá? Por quê? Porque a Alemanha vai financiar a volta dele. A Alemanha está na guerra, né? A Alemanha que vai financiar. E por que a Alemanha financia Lenin? Porque a ideia de Lenin é sair da guerra. E a Alemanha perderia, não precisaria concentrar forças no lado oriental e só no lado ocidental, tá? Da Primeira Guerra. Lenin chega à União Soviética, né? O governo do czar Nicolau vai ser enfraquecido e ele finalmente ele vai renunciar, né? Nicolau renuncia e assume um príncipe aristocrata, né? Conservador, reacionário, burguês e grande propriedade de terra que não quer fazer mudança nenhuma, tá? Então, em 1917, né, os sovietes e outros grupos invadem, né, o Duma, que é o parlamento russo, e derrubam esse governo provisório e começam a instalar o governo dos bolcheviques, né? Aliás, dos sovietes, todo o poder aos sovietes, tá? Na eleição que vai ser chamada, os sovietes perdem a eleição. Só que perdem por quê, né? Há uma questão que Marx vai falar lá na Revolução de 1848, a alienação da classe trabalhadora, né, deu poder a Luiz Bonaparte, e ele vai falar: a história se repete como primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Napoleão assumiu, consolidou o Estado burguês, e Luiz Bonaparte, eleito pela classe trabalhadora, aumenta mais a consolidação do Estado burguês e do poder burguês, tá? Então, o próprio povo elegeu, né, os representantes do Duma, que era de maioria, né, burguesa, como no Brasil até hoje, né? A maioria do parlamento é burguesa, de fazendeiros, de pessoas muito, muito endinheiradas, tá? Mas Lenin não aceita e dá um golpe, né? No dia, se eu não me engano, no dia 5 de janeiro é a primeira reunião do parlamento, no dia 6 ele é dissolvido por Lenin, não é? E aí Lenin vai se tornar o primeiro presidente, ele vai desestatizar, aliás, vai estatizar todas as grandes propriedades privadas, todos os grandes lucros, todos os grandes bancos, e vai abrir exceção para quem? Só para os pequenos proprietários rurais. O resto passa a ser de domínio do Estado, né, que administra para o povo, tá? Lenin se torna o primeiro presidente, só que, né, e Lenin já não confia mais em Stalin, ele via uma certa ignorância, um cara muito rústico, né, que não se dava muito bem com Lenin, que é o homem mais poderoso dos bolcheviques, tá? Tanto que ele pede
ele vai tentar pedir a destituição, só que em 1922 ou 23 ele vai ter uma série de problemas de dores de cabeça, vai acabar tendo derrame e em 1924 ele morre, tá? A ideia seria que quem iria assumir, né, o poder na União Soviética era Trotsky, só que Stalin já tinha feito toda uma cama, né, de gato para Trotsky e tinha dominado quase todo o Partido Comunista russo, né, e Trotsky não conseguiu assumir, ele foi exilado, né, e mesmo exilado ele foi assassinado a mando de Stalin, e aí você esquece o que é comunismo ali, esquece o que é socialismo. Ali se inicia o stalinismo, tá? Algumas coisas de Lenin vão ficar, como a economia planificada, né, que vai ser muito útil, porque a União Soviética, né, mas tem muito dos gulags, que eu volto a falar em outra live, tem a condição dos trabalho, o trabalho forçado, né? Isso vai levar a União Soviética a terceira nação mais industrializada, só perdendo para os Estados Unidos e para a Inglaterra. Tá? Stalin vai ser extremamente cruel, vai matar muita gente, né? É verdade, nos gulags. Né? A guerra civil, antes disso, também mata muita gente, né? Quando o Lenin toma o poder, a guerra civil pessoas, forças até de outros estados, né, de outros países vieram porque eles não queriam a classe trabalhadora, os soviéticos no poder. Isso era uma má ideia, né? E realmente foi por quê? Porque quando o povo europeu começou a ver distribuição de renda, distribuição de terra, né? Muitos trabalhadores, né? Se voltaram para a União Soviética e por isso que ela vai se tornar a União Soviética, influenciada pelo quê? Pela melhoria de vida, pela distribuição de renda, né? Então a União Soviética vai se tornar um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. Depois da morte de Lenin, eu disse, assume Stalin. Stalin fica 30 anos no poder e, se não me engano, ele morre em 1953. Tá? Um período de bem sangrento. Stalin ele tem uma visão meio psicopata, né? Ele mata muita gente, mas, por outro lado, também a gente não pode deixar de dizer que Stalin salvou a Europa do nazismo, né? Foi o Exército Vermelho, o exército organizado por Trotsky, que salvou, né? Foi o que teve, o único que teve força para derrotar o exército russo, que quando os aliados chegaram em 1944, né, os russos já estavam nas portas de Berlim, né, já tinham ganhado a Batalha do Volga, a Batalha de Stalingrado, né, e aí entra uma questão muito séria, né, da demonização de Stalin e do comunismo, né, que é perto do momento da morte de Stalin. Né, Stalin era tão temido que as pessoas tinham até medo de saber se ele já estava morto ou não. Né? E Nikita Khrushchev, né, vai escrever uma carta dizendo que ele era um déspota, que ele era que ele era uma pessoa do mal, e etc, etc, etc. E os Estados Unidos vão usar isso como propaganda política, né, de que o comunismo, de que o regime elaborado por Lenin, que é um dos grandes intelectuais marxistas, né, não dava certo. Né? É claro que nunca conta o outro lado da história, lá nos Estados Unidos, que havia segregação racial, né? Não conta que depois da abolição da escravidão, Abraham Lincoln foi morto 15 dias depois. Eles não contam que, por exemplo, os estados do Sul criaram a lei da vadiagem, não dava emprego para o negro, prendiam eles de novo e colocavam como escravos. Isso nada é contado. Tá? Então é só contado os malefícios que a possível União Soviética havia causado. Né? Não se conta que a União Soviética perdeu 20 milhões de soldados, os Estados Unidos perdeu 400 mil. Né? Mas Stalin ele tem seu lado bom, mas ele tem muitas coisas ruins também. Né? Creio que o marxismo idealizado por Karl Marx, né, seria bem elaborado se estivesse na mão ou de Trotsky ou de Lenin. Né? Lenin morreu muito cedo, né? Seu corpo, para quem não sabe, está exposto até hoje, não é?
ele está lá, uma espécie de mumificação, né, com os braços fechados, né, e tem muita gente que discute hoje na Rússia o que fazer com o corpo dele, tá? Essa é uma parte, né, da influência marxista, né, que vai acabar com o quê? Com os privilégios da aristocracia russa, né, e a Revolução Russa que acontece, que derruba uma série de gente rica que vive explorando pobres, tá? Um detalhe, ela não dá muito certo, tem as guerras, tudo, porque Marx sempre acreditou que a primeira revolução, a primeira ditadura do proletariado aconteceria no Estado industrializado e a Rússia não era, né? Ele acreditaria que seria na França ou principalmente na Inglaterra. Não foi, né? Foi na Rússia, que mais tarde se transformou em União Soviética, e durante muito tempo, né, tem um professor, né, eu tenho o livro dele aqui, Antônio Cândido, está aqui, professor brasileiro. Esse aqui é Platão. Antônio Cândido, ele está por aqui. É um grande professor. Ele fala que o comunismo conseguiu tirar a coisa mais boa do capitalismo, porque do capitalismo não tem nada de bom. O comunismo arrancou a coisa mais boa que foi. O quê? A criação do estado de bem-estar social. Por quê? Porque as pessoas estavam atraídas pela melhoria da qualidade de vida na União Soviética, então era necessário preparar o quê? Um estado de bem-estar social. Foi assim que a Coreia do Sul mesmo, o influência dos Estados Unidos cresceu, porque os Estados Unidos apoiou, né? Outros países cresceram, mas depois da derrubada do Muro de Berlim, da perestroika, né, implantou-se o neoliberalismo e as desigualdades aumentaram assustadoramente no mundo inteiro, ok? Então, o grande herói, né, para mim Lenin, né, para mim a ordem aí cronológica de líderes, né, de marxistas está Karl Marx, é óbvio, né, Friedrich Engels, Lenin, Antônio Gramsci, né? E aí tem Herbert Marcuse, né? Tem Althusser, né? Aqui no Brasil tem Zé Paulo Neto, dentre outros grandes comunistas, Rosa Luxemburgo, claro, Rosa Luxemburgo não posso deixar de falar, né? Mas para mim Lenin é um dos três mais importantes, né, marxistas da história. Ok, pessoal? Essa é a participação. Eu volto em uma próxima live para falar dos gulags, tá? E para falar depois dos governos russos que, né, vieram. E eu tenho que começar a falar também do comunismo no Brasil, né? De Prestes, de Marighella, quem foi esses caras, por que eles lutaram, né? Só vou deixar uma dica. Se Getúlio Vargas criou direitos trabalhistas, foi pela luta dos comunistas e anarquistas no século XX, ok? Até a próxima.